Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim e esse é um momento importante para o produtor, principalmente aquele produtor que já começa a se preocupar com o plantio da próxima safra. É hora dele buscar insumos no mercado, é hora dele entender o que ele vai fazer ou como ele vai proceder para proteger a lavoura dele. A gente tem condições, principalmente para a soja, importantes aí, que precisam ser observadas, que são condições de resistência que o fungo da ferrugem tem adquirido em relação a alguns produtos, mas mais do que isso, além da ferrugem asiática, que é um problema que o produtor já aprendeu a conviver nos últimos anos, outras doenças também têm atingido aí a produção, tirando boa parte do potencial produtivo. A gente vai conversar agora com o Mauro Alberton. Ele é diretor de marketing e portfólio da Bayer, que tem uma novidade para a gente aí em relação a essa próxima safra que será plantada daqui a pouco, que tem a ver aí com o lançamento em escala agora comercial do Fox Expro. Ele vai explicar para a gente direitinho como é que funciona o produto. Mas antes, Mauro, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente quer entender a preocupação, principalmente em relação ao que os produtores estão vendo, ao que os produtores estão sentindo, em relação à proteção da safra. Já não é mais só ferrugem que importa para o produtor, né, Mauro? O problema está muito mais amplo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com os teus espectadores. É um prazer estar com o time de Notícias Agrícolas. O que você falou é correto. O agricultor hoje, embora tenha que se preocupar muito com a ferrugem da soja, tem muitas outras doenças tirando o seu sono. E aí a gente pode falar de mancha-alvo, de mofo branco, de oídio, e aí vai. Então, dependendo aonde a gente vai no Brasil, às vezes não é a ferrugem que apavora mais o agricultor, e a gente entende isso e coloca isso dentro das prioridades de pesquisa e inovação aqui na Bayer. Muito bem. Então, está vindo para o mercado agora em escala comercial, né? Até então o produto estava sendo utilizado de forma assistida com grupos divididos aí pelo Brasil, mas agora está chegando para a próxima safra o Fox Expro. O que ele tem de diferente, Mauro, e como ele pode auxiliar nessa questão da proteção contra a ferrugem e na proteção contra as demais doenças? O agricultor pode encontrar hoje o Fox Expro nos distribuidores Bayer de todo o Brasil, nas cooperativas que são nossas parceiras, e a gente também tem venda direta para alguns agricultores em algumas regiões. O que o Fox Expro tem de diferente? O Fox Expro tem 3 ingredientes ativos eficientes para a ferrugem da soja e complementares, que eles não agem somente com um modo de ação. Isso é fundamental. Ter vários ativos é bom, mas todos têm que ser eficientes, senão ele não vai, isso não ajuda. Por que isso é importante? Porque a gente considera que isso vai ser uma grande evolução para o agricultor. Principalmente porque diminui a margem de erro do agricultor. Se eu escolher um produto que tem uma eficiência para a ferrugem, e eu tenho alguma variedade ou algum momento que eu tenho outras doenças, eu tenho uma probabilidade, uma possibilidade de erro. Da mesma forma, se eu for para mancha-alvo e eu tiver um produto eficiente só para ferrugem. Agora, imagina um produto que te dá um espectro maior de controle, a tranquilidade que ele vai dar no arranque da sua lavoura, para que passe esse período de maior criticidade, que é aí fechamento, floração e início da fase reprodutiva, com a lavoura verde protegida e que possa expressar todo o seu potencial de produção.
Bom, primeiro vamos então focar na questão da ferrugem, depois a gente fala das demais doenças. São 3 princípios ativos, tem aí o triazol, a estrobilurina e a carboxamida. Triazol e estrobilurina a gente já sabe que tem um problema já de resistência, e a carboxamida, alguns casos aí também já tem relatos aí de resistência. O que tem de diferente no X-Pro em relação a essa questão que melhora a eficiência do produto? É a escolha do tipo de triazol, é a escolha do tipo de estrobilurina, enfim, conta pra gente qual que é o diferencial aí, Mauro. O que tem de novo é Bixafen. É um produto que está disponível no Brasil somente no Fox Expro e que traz uma eficiência para ferrugem, ele complementa a eficiência, e nós temos hoje mofo branco na bula, é o único produto dessa classe mais voltada para ferrugem que tem esse complemento na sua bula. Ele é fantástico para mancha-alvo também. O Bixafen é uma carboxamida, é isso? É carboxamida. Quando a gente vai para o triazol, o nosso é uma classe especial, triazolintiona, que é proteoconazole, é um produto de reconhecida eficiência e que ainda está entregando muito para o agricultor brasileiro. E depois nós temos a trifloxistrobina, que é uma das estrobilurinas com eficácia ainda para o agricultor. Eu entendo que é muito difícil a gente fazer a diferenciação, porque existe uma classe de triazóis, por exemplo, alguns deles podem ser super eficientes, outros médio e outros já com pouca eficiência. Então, é importante não olhar somente para a classe, mas procurar o seu agrônomo aí na distribuição, desculpa, ou na cooperativa, a sua assistência técnica, que é fundamental, para que eles possam esclarecer de maneira melhor a diferença entre os produtos. Muito bem. E o fato de existirem 3 princípios ativos diferentes, você tem ações diferenciadas sobre o fungo. E isso ajuda na questão da resistência, Mauro? Ajuda sim. E por que ajuda? Porque os fungicidas controlam o fungo de diferentes maneiras em diferentes lugares de ação, né? Os pesquisadores falam sítios de ação. Diferentes maneiras o fungo nada mais é do que uma semente, um esporo que germina e entra na folha e causa danos. Então você tem, dentro do Fox Expro, você tem produto que funciona na germinação, no momento que esse fungo se desenvolve, no momento que o fungo está crescendo depois de penetrar, e na esporulação do fungo. Então, esse complemento é como se você tivesse uma planta daninha e tivesse 3 ou 4 chances de controlar ela em um produto só. Não é só aquele pré-emergente, por exemplo, germinou, acabou. Não. Você tem um que atua na germinação, o outro no desenvolvimento e outro na esporulação. Então, se a gente conseguir ter uma cobertura adequada, fazer o manejo adequado, com os dias de espaçamento entre as aplicações, a gente recomenda o uso de multissítio também. O controle das doenças vai ser superior e a planta vai estimular e vai expressar toda a sua produtividade. Pois é, você falou aí do uso do multissítio. O fato dele ter 3 princípios ativos, ele dispensa a rotação de produtos? Não, de forma alguma. Primeiro, a Bayer recomenda no máximo 2 aplicações. A gente recomenda 2, que seriam a primeira e a segunda, para ter a planta protegida. Depois a gente recomenda outros produtos para o manejo de doenças na soja. E além disso, o uso de multissítios é uma ferramenta que precisa ser considerada pelo agricultor e utilizada, porque existem 2 aspectos. O principal é manter a eficiência dos grupos químicos para
a longevidade da cultura da soja no Brasil, isso é, ter uma agricultura sustentável, e o outro, se tiver alguma falha, ele complementa e você vai ter uma produtividade máxima. E você citou aí primeira e segunda aplicação, por que é importante esse posicionamento? Nós precisamos ter a lavoura com um arranque no limpo, né, com esse desenvolvimento inicial no limpo, porque de todas essas doenças aí, algumas delas, depois que a gente perde a mão, não tem controle. Então, qualquer pesquisador, qualquer agrônomo da sua assistência técnica vai falar de aplicações antes do fungo começar o seu desenvolvimento. Qualquer pesquisador hoje recomenda uma aplicação preventiva para evitar que a doença entre na lavoura. Isso é fundamental. Uhum. E o fato dele ser aplicado no momento em que a soja está menos fechada, isso também é um diferencial, né, Mauro? Com certeza. Se a gente conseguir fazer a primeira aplicação com as linhas abertas, você vai ter as folhas do baixeiro protegidas e a multiplicação, o crescimento da doença não vai, ou vai ser postergada, ela vai ocorrer muito mais tarde. Muito bem. E com a proteção do baixeiro, você melhora a eficiência de produção, consequência também reflexo na produtividade. O baixeiro é o local que, se não tiver protegido, vai ser a fonte de inóculo para contaminar as folhas superiores depois. E a gente vê muitas lavouras aí, depende da região, no mês de fevereiro ou março, que às vezes tem ainda uma camada de folhas verde, mas quando você abre, já está tomada na parte inferior. Então, começar com a proteção das folhas mais baixas, proteger a flor, diminuir ou melhorar a eficácia em antracnose, em mancha-alvo, em mofo branco e, ao mesmo tempo, diminuir o potencial para que a ferrugem cause dano. Muito bem. Já tem perguntas chegando aqui, Mauro. Uma delas é do André Fonseca, ele é de Lucas do Rio Verde, e ele quer saber como foi o desempenho do produto nessa última safra. Boa tarde, André. Esse ano nós fizemos mais ou menos, aproximadamente 3.000 áreas no Brasil todo. Essas áreas foram assistidas. O plantio delas começou de outubro até dezembro, acompanhando os plantios normais aí do Mato Grosso até Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma média de produtividade próxima a 3 sacas superior, em média, aos competidores. Com 85% das áreas, houve uma entrega superior do Fox Expro versus o padrão do produtor, que às vezes era o mesmo número de aplicações, às vezes não. E vale ressaltar também que a gente teve um grupo de clientes nossos que já usam FieldView, que é a nossa ferramenta digital para melhorar o controle ou o acompanhamento da lavoura, e tivemos muitas áreas que nos causaram uma surpresa muito interessante, porque o agricultor consegue acompanhar na palma da mão o que está acontecendo lá no campo. Então, um grande número de vitórias, um grande percentual e uma entrega superior aí aos agricultores em praticamente todas as variedades que se plantam no Brasil, em diversas situações de clima e ambiente. Essa entrega superior dá para quantificar, Mauro? O que significa mais de produtividade? A média dessas 2.800 áreas, ela foi próxima a 3 sacas de soja por hectare. 3 sacas de soja por hectare a mais.
Isso. Ok. Você já começou a contar para a gente um pouquinho do amplo espectro de ação aí do Fox Expro, né? Mas eu queria reforçar essa questão com você, justamente para a gente levar adiante essa questão da preocupação do produtor com os demais problemas, né? E principalmente com as doenças de final de ciclo, Mauro. De que forma o produto vem auxiliar nesse sentido? Eu acredito que, reforçando esse tópico do espectro de ação do produto, a gente conversou antes de entrar no ar, uma situação específica, por exemplo, do Mato Grosso, onde o algodão vai ter esse ano 800 mil hectares de safrinha, e existe doença do algodão e da soja que é a mesma. E o que acontece? A pressão ela vai aumentando de uma doença para outra, o sistema faz com que a pressão aumente. Ter um produto eficaz para essa doença, aplicar ele corretamente, vai dar ao agricultor a possibilidade de explorar a produtividade nas duas culturas. Então, o grande benefício de Fox Expro é a simplicidade na escolha. Se eu precisar definir hoje o produto para o plantio da soja, que vai ocorrer entre setembro, talvez, outubro, novembro e dezembro, com certeza a Fox Expro é a escolha adequada para o melhor começo da lavoura. E duas aplicações vai me dar uma proteção, independente da variedade, se ela tem uma sensibilidade muito alta a doenças de final de ciclo ou ferrugem. É muito melhor, é muito mais tranquilo eu ter um produto que cubra todas ou as principais doenças da cultura da soja. Você citou essa questão da sucessão soja-algodão, que é muito presente lá no Mato Grosso, por exemplo, e que, no caso da ferrugem, você usa o produto para evitar fazer a tal da ponte verde e, enfim, para que a doença ela não sobreviva, os fungos não sobrevivam em relação à próxima safra. No caso da mancha-alvo, isso é mais difícil, Mauro? A mancha-alvo é um caso mais complexo, porque o agricultor hoje, se eu olhar o algodão, o agricultor colhe a soja e imediatamente após entra com o algodão. Quer dizer, e pior ainda, a doença sobrevive em folhas mortas, em folhas secas, que vai estar lá na lavoura. A gente faz plantio direto. Então, se eu tiver uma falha de controle na soja, a pressão na cultura subsequente vai ser altíssima. E o contrário também funciona. Se eu tiver um controle adequado no algodão, mas descuidar da minha fase final, e eu posso ter ainda pressão de doença, colho o algodão talvez em julho, agosto, quando a soja volta para esse talhão, a pressão que vai existir é muito grande. Então, é super importante que o agricultor faça o manejo nas duas lavouras, senão ele vai aumentar a dificuldade dele mesmo de controlar a doença, e óbvio que esse fungo vai causar perdas de produtividade se não houver esse manejo consciente no sistema, e não em cada cultura especificamente. Então, ao contrário do que acontece com a ferrugem, o fungo da mancha-alva, ela sobrevive mesmo no tecido morto ali da planta, Mauro? Exatamente, essa é a complexidade. Ferrugem, a gente cuida para não ter plantio de soja fora de época, cuida para a soja tiguera. A geada que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul é uma bênção para o sistema produtivo, porque eu estive lá 2 semanas, a soja quase que daria nova colheita, porque estava muito desenvolvida e com muita doença. Limpar a lavoura, limpar as estradas agora é fundamental para a ferrugem, mas não funciona para doenças que a gente chama de necrotróficas, que ficam em tecido seco.
Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Telmo Costa, ele é de Tangará da Serra. Bom dia, Mauro. Acompanhamos mudanças no mercado de óleo e legislações e alguns produtos saindo, podendo comprometer a eficiência dos fungicidas. Ele cita exemplo aqui de Nimbus. Como a Bayer vê isso, Mauro? É a pergunta do Telmo. Boa tarde, Telmo. Obrigado pela pergunta. Todo o uso de Fox Expro, o senhor vai receber essa recomendação na hora da compra, ele deve ser acompanhado com Áureo. Áureo é um produto testado, desenvolvido e recomendado para fungicida, para proteger e para a gente tirar o máximo de eficácia do produto. Então, cada empresa desenvolve o que é mais adequado para o seu portfólio. No nosso caso, no caso de Fox Expro, o produto que a gente recomenda é Áureo e tem a dose específica que eu tenho certeza que seu agrônomo vai recomendar. E você estava me contando, Mauro, que o Expro ele tem aí uma fórmula diferenciada aí na questão da eficiência, da eficácia de ação aí na hora da pulverização. Como é que funciona isso? Obrigado por lembrar. Existe no Fox Expro, o agricultor vai perceber a altíssima qualidade da formulação, um nome bonito em inglês, Leaf Shield, que seria uma proteção à folha. O grande benefício disso para o agricultor é que, se houver uma chuva 30 minutos após a aplicação, o produto já está na planta e a gente fez essa mensuração. Com 72% do produto esteve na planta, a gente conseguiu recuperar através de ensaios de teste químico. E isso é um grande benefício na hora de aplicar o produto, porque a gente sabe que cada vez mais o agricultor explora ao máximo o seu equipamento de pulverização e às vezes tem dúvida se vai ou não aplicar, e pode ser um grande diferencial. Eu imagino aí quem tem 1.000 hectares, 2, 3 mil, pouca máquina, está no momento certo, aí os 14 dias para aplicar, a nuvem está no céu e se perder e der 3, 4 dias de chuva, compromete toda uma estratégia de manejo de doenças do ano. Então, é um detalhe que pode parecer pequeno, mas para o agricultor que já sofreu com isso, sabe o valor que isso tem na hora de manejar as doenças corretamente na lavoura. O Saulo Ramos, de Toledo, no Paraná, ele relata aqui que entendeu a eficiência do produto e a importância dele, mas ele quer saber de preço, se vai ter preço competitivo, Mauro. Boa tarde, Saulo. É uma pergunta pertinente. O valor desse produto, eu gostaria que o senhor testasse e a gente falasse depois da safra. Com certeza, o preço que o senhor vai pagar pelo Fox Expro é o valor que esse produto tem e ele trará retorno. Eu acredito que a gente sempre faz brincadeira, esse produto barato, às vezes pode sair muito caro para o agricultor. Então, a gente quer trazer para o agricultor um produto que traga retorno, tranquilidade e conveniência na escolha. Muito bem. Meu caro Mauro, por enquanto, muito obrigado. E uma última pergunta. A Bayer está preparada para atender uma demanda crescente aí do produto? Vai ter produto para todo mundo já esse ano, Mauro? Essa é uma pergunta... A gente acredita que vai ter... A gente gostaria que vários agricultores experimentassem essa tecnologia, né? Assim, a gente não produz produto para todos, mas a gente acredita que vai ser uma crescente na demanda e a gente está preparado para atender uma certa demanda esse ano. Óbvio que as empresas não conseguem, nenhuma empresa consegue atender todos os agricultores com uma só tecnologia, né? Mas a gente tem esse produto disponível nos nossos distribuidores Bayer. É importante que o agricultor escolha distribuidores credenciados também, cooperativas,
para que evite comprar produto de fontes não idôneas, né? E nós estamos preparados para atender um grande número de produtores. O Luiz Henrique, lá de Chapecó, Santa Catarina, pergunta o seguinte: os testes que foram feitos na safra 18 e 19 tiveram qual porcentagem de aceitação? Eu imagino que ele está querendo saber se quem usou vai repetir, Mauro. Ótima pergunta, Luiz Henrique. Esqueci de falar isso. Após o teste que a gente fez, nós fizemos uma pesquisa com os produtores. Mais da metade dos produtores vão usar com certeza, e nenhum produtor falou que não vai usar, e outros produtores falaram provavelmente irão usar. Muito bem. Tá, então, o Mauro Alberton conversando aqui com a gente, trazendo, portanto, essa novidade para vocês. Fox X Pro já disponível na próxima safra. Mauro, por enquanto, obrigado pela sua participação. Imagino que a gente vai ainda ter algumas perguntas aqui de internautas e já faço o convite para que você volte outras vezes para a gente conversar e debater mais sobre a importância de se ter um produto eficiente, um produto diferenciado e principalmente para o produtor nesse momento que precisa ter produtividade no final das contas. Isso a gente só consegue com uma lavoura protegida, certo, Mauro? Como agrônomo que sou e acompanho a história da soja no Brasil desde muito tempo, eu fico orgulhoso de poder ser o porta-voz de um produto como esse. Entendo profundamente as dificuldades do sojicultor brasileiro e tenho certeza que, com mais essa tecnologia, a Bayer está trazendo aquilo que ela se propõe a trazer, que é ciência para uma vida melhor. É um orgulho para mim poder participar desse lançamento e tenho certeza que o agricultor que testar essa tecnologia vai ver o quanto ela pode beneficiar a sua produtividade. Um grande abraço a todos e estou disponível depois para responder as perguntas que porventura não foram respondidas agora. Obrigado, meu cara. Até a próxima. Bom final de semana a todos. Com muito frio, né, Mauro? Isso é bom. Um abraço. Mauro Alberton, diretor de marketing e portfólio da Bayer, conversando com a gente, trazendo informações técnicas, inclusive, sobre a utilização aí do novo produto que está sendo colocado à disposição do produtor, principalmente no caso da soja. Já vem utilizado no algodão, vem sendo utilizado no algodão, já seria a segunda safra de utilização no algodão, mas para a soja, em formato comercial, aí é a primeira safra de uso, portanto, ele explicou aí para a gente como é que funciona. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.